Este é o penúltimo e esse é o lançamento que nós estamos trazendo hoje. O Porquê Partir Assim é uma obra onde se mostra grupos de caravaneiros de espíritos de um determinado complexo hospitalar que saem para resgatar recém-desencarnados nas mais diversas situações. Extremamente interessante, porque a gente sequer pode supor como é que funcionam, de repente, determinados trabalhos no plano espiritual. E o lançamento, que é o Matilde, vai mostrar até onde chega o amor de uma mãe. Realmente um livro que nos tocou muito, porque mostra o quanto é poderoso o amor de uma mãe. Se você é mãe, você vai se identificar com esse livro. Se você tem a sua mãezinha, leve de presente para ela, porque ela vai se identificar. Ou qualquer outra moça, pessoa que seja mãe, a criatura se identifica, porque é de uma dedicação que só uma mãe sabe como é que funciona. Nós, nessa reencarnação, nós que reencarnamos na condição masculina, nós somos só informados, não é verdade? Nós não experienciamos essa realidade. Nós não temos a experiência, só temos a informação. E hoje nós temos, para variar, uma promoção especialíssima. Se você comprar um é 10, os dois são 20. Olha que maravilha. Né? Especial. E ganha, inclusive, o autógrafo do psicógrafo, porque o autor é espiritual e este aqui é o psicógrafo. Então não vai ser do autor, evidentemente, porque senão ele vai ter que se materializar aqui e a gente sair correndo, todo mundo pela porta fora, sem comprar o livro. Bom, qual o intuito do livro? Não é só levar luz. O intuito do livro dentro da Casa Espírita é auxiliar a Casa Espírita. Nós não pagamos absolutamente nada para frequentarmos a casa. Não é uma verdade? Então o lucro das obras fica para a casa, para o custeio de tudo aquilo que a Casa Espírita oferece para nós, né? Sem qualquer custo, etc., sem que nós tenhamos obrigação de colaborar. O dinheiro não é materializado e, evidentemente, está na mão das pessoas, dos frequentadores, e nós podemos colaborar. Muito bem, nós trouxemos o assunto para nós falarmos, para as nossas reflexões da noite, que é o transição planetária, onde é interessante quando nós vamos falar do nosso planeta, para fazer assim uma passagem sobre acontecimentos que deveriam e não aconteceram. Quando se chegou ao ano 999, era fatal que o mundo acabaria no ano 1000. Só que por alguma razão, etc., não deu certo, o mundo não acabou. Mas no ano 2000 era certeza. Porque o ano 2000 trazia uma série de inconvenientes junto dele. Primeiro, que já entrava no terceiro milênio. Então já era um problema. Segundo, que nós tínhamos o bug do milênio. Então iam cair aviões, navios iam colidir, nós teríamos problemas nas finanças, os bancos perderiam as nossas contas, todo mundo ficaria falido e, particularmente, eu estava no mercado financeiro, da onde eu fiz a minha carreira toda, e para vocês terem uma ideia, pessoal, nós fomos trabalhar no dia 1º de janeiro, né, desde manhã, para poder acompanhar a virada dos sistemas, por conta de não haver nenhum problema para se ter, né, o que foi de reunião, etc., conference calls e tudo mais, porque era uma situação complicadíssima. E tinha um adicional no lado espiritual. Ia passar um tal de planetão que estava numa obra, que a gente não vai dizer aqui para você não perder o seu tempo, mas tinha um espírito que disse que ia passar um tal de um planetão, que era um chupão, que devia ter um bocão enorme, e ia chupar todo mundo que não prestava. Ia levar todo mundo para esse planetão quando ele passasse, principalmente expositor espírita, para dar aula para macaco, né? Porque você vai, né? Ia passar. Também não passou. Foi uma decepção danada esse planetão, mas aí verificaram que teve um erro de cálculo, porque o calendário gregoriano suprimiu 4 anos. Então, de 2004, a gente não passava, porque o planetão ia passar. Também não veio. Ficou para 2012. Em 2012 também, outra decepção. O problema é que a gente não consegue acabar com esse mundo, você já percebeu? A gente quer acabar com ele e não consegue. É uma coisa impressionante.
E esse tipo de estrutura pode parecer engraçado, mas vai afetando o campo mental das criaturas, sim ou não? As pessoas vão criando um processo meio de pânico e de mudanças, de transições, onde as criaturas serão desrespeitadas. É como se pegasse as pessoas desrespeitando a liberdade de escolha delas, etc., e colocasse para fora em planetas primitivos, como verdadeiramente um processo punitivo da criatura. Por isso que nós, além dos livros que nós utilizamos aqui, nós vamos indicar para você também, e está aí na livraria, pelo menos nós já vimos 2 deles, além dos que nós trabalhamos e vamos apresentar diretamente, nós também fomos buscar informações no livro Colônia Capela, de Pedro Campos, Os Exilados de Capela, do comandante Edgar Armon, e A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, entre outros que nós já dissemos, apresentaremos aqui. Esses livros vão nos trazer as informações que são coerentes com um processo de transição planetária. Significa dizer o seguinte: um dos planetas que circundava Capela, que é uma estrela na constelação de Cocheiro, chegou um momento de transição. Então, nesse momento de transição, que não se dá de uma hora para outra, não é? Então não é planetão que passa, não é extinção do planeta, coisa do gênero, criaturas que não se identificavam mais com os que estão lá vivendo. Vale lembrar que esse planeta que circunda Capela está há 25 mil anos na nossa frente. Grupos de criaturas que não se identificavam, querem ver como é simples entender isso? A identificação, nós podemos estar fazendo parte de um grupo e nos identificamos nos mesmos interesses. Se de repente aquilo não nos interessa mais, nós não precisamos desprezar o grupo, sim ou não? Mas nós vamos cuidar daquilo que nos diz interesse, não é assim? Se de repente nós saímos no final do expediente para o happy hour e chega um determinado momento que você se convence, porque isso é uma questão de foro íntimo, que estudar é melhor, você não precisa desprezar o pessoal do happy hour, mas pura e simplesmente você começa a fazer uma mudança nos seus interesses. Você começa a mudar de time, sem desprezar aqueles que compartilharam conosco durante um período. Sim ou não? Tão simples quanto. Então, nesse planeta, não chegou lá, vamos botar todo mundo para fora, coisa desse gênero, catastrofista, etc. Espíritos que não se identificavam com a alteração vigente, porque tinham interesse em se manter numa estrutura mental anterior, foram convidados por Jesus para reencarnar em várias raças mães. Então significa que não é todo mundo ao mesmo tempo, porque não tinha gente para botar todo mundo ao mesmo tempo. Foram convidados para virem ao planeta que nós habitamos, que estava no estágio primitivo para o estado de expiação e provas, e com isso, dado o nível de conhecimento deles, por isso que você vê lá na Bíblia, a Bíblia, apesar de ser figurativo, tem informações interessantes, não é? Só sabiam, não era sabedoria, só conheciam e não amavam, não é? Comeram o fruto do conhecimento, só sabiam e não amavam, simbolizado na maçã, né? Que a Eva foi estimulada pela serpente. Lembra dessa história? Que a serpente chegou, disse: come a maçã, disse: não quero, come, não quero, come, não quero, e a serpente disse assim: come que emagrece. Bom, não deu outra. Aí não deu outra, foi papum, e ainda, né, estimulou, ou porque nós homens, né, também queremos nos manter em forma, ainda estimulou o cidadão lá, e foram ambos expulsos do paraíso, que na realidade, imaginemos nós nessa vidinha muito mais ou menos que a gente tem, por menos que seja, você de repente é convidado para um planeta primitivo. O que é que você vai achar? Fui expulso do paraíso. Não é verdade? Você não gosta da sogra? Melhor começar a gostar dela. Fui expulso do paraíso. Esse é o conceito. Na verdade, não foram expulsos do paraíso.
eles não se identificavam mais com aquilo que estava acontecendo. Então eles começaram a se colocar fora do processo. Jesus traz o que eles fizeram? Deram uma alavancagem nesse planeta, que até hoje espanta estudiosos, porque a gente vinha mais ou menos na base do pau e pedra, e há 10 mil anos atrás a evolução, ela não dá salto, mas ela muda de rumo. É a chegada desse pessoal. Mas chegou muita gente nessas várias raças mães. Então são vários momentos que essas criaturas chegaram, então não chegou de lote, foi aos poucos. Mais ou menos na seguinte comparação. Este aqui é os países mais populosos do mundo, existem já algumas variações consideráveis aqui. Eu não sei porque colocaram o live aqui. Será que eles queriam contar também os caras que tinham desencarnado? Essas coisas meio estranhas. Mas enfim, está dizendo que é o povo que está vivo, né? Quer dizer, precisa vir em que nível, em que dimensão. Mas veja que os mais populosos, só os dois mais populosos aqui, é mais de 2,5 bilhões de pessoas. Dessas criaturas aqui, diz Pedro Campos no Colônia Capela, a qual nós já nos referimos nesse livro, saiu de lá 15 milhões de espíritos, não de uma vez só. Se você tirar 15 milhões de pessoas daqui, qual a diferença que faz? Nenhuma. Aí o pessoal fica, não, porque vem planetão, porque não sei o quê, porque vai fazer uma rapa. Até porque a gente precisa entender bem no livro dos espíritos. Não vamos ficar aqui navegando em situações novidadeiras. No livro dos Espíritos, Kardec vai nos ensinar, os Espíritos vão nos ensinar, através das médiuns e aí no trabalho do codificador, que nós estamos na condição de expiação e provas, passando para o planeta de regeneração. Veja que dentro desse processo, dessa pirâmide que é meramente didática, que o codificador trabalha com esse didatismo, nós saímos de uma condição primitiva. Olha a condição da valorização da criatura por ela mesma. Percebeu a situação? A valorização da criatura por ela mesma. Nós saímos de uma condição primitiva, adentramos na situação de expiação e provas, estamos já andando dentro da condição regenerativa, então estamos aqui na zona do agrião, meio no meio. Mas veja, se nós temos para chegar ao mundo divino mais 2 estágios, nós estamos bastante avançados, sim ou não? Só que tem um detalhe, a evolução não é igual, porque nós não somos iguais, nós somos iguais perante Deus, mas somos individualidades, somos semelhantes. Então é a mesma coisa dentro da família. Nós já percebemos isso dentro da família, não é verdade? Você tem, por exemplo, 5 irmãos, quando tem, hoje em dia já nem tem mais, mas você tem 5 filhos na mesma casa, você dá educação para todo mundo, mas tem uma daquelas criaturas que se sobressai de todas as maneiras. Parece que dá um viés ali, é aquela coisa problemática, não sei o quê, que testa todo mundo, inclusive os irmãos. Né? Parece um teste para todo mundo. Você diz assim, não sei de onde saiu esta criatura, que eu eduquei todo mundo igual e está esta coisa aqui. Bom, mas a coisa tem razão de ser, né? Via de regra, até porque se não for uma coisa boa, os maus se melhoram em contato com os bons. Olha que beleza, né? Que é o que diz o Livro dos Espíritos. Né? Na realidade é assim, o que você vê? Você vê semelhança, você não vê igualdade. Não é fato? Se fosse tudo igualdade, era construído em série. Todo mundo reagiria da mesma forma. Então nós estamos numa condição de semelhança. Se isso acontece dentro da pequena sociedade que se chama família, quando você vai para a grande sociedade como um todo, o que você vê? Não é verdade? Mas é assim, uma situação vai ajustando a outra, na verdade vai havendo influência. Processo de globalização, por mais que A, B ou C não queira, o fato vai se influenciando, você vai aprendendo com o outro. As coisas vão. E nós, nesse processo, nessa condição, nós já estamos bastante avançados, considerando que, mesmo que a gente chegue nos mundos chamados ditosos ou felizes, no Livro dos Espíritos vai dizer o seguinte, neste caso, o bem predomina. Quando nós ouvimos o bem predomina, significa o quê? Que ainda tem gente lá que está meia, não é? Aos avessos. Mas se o bem predomina, você tem lá 10% de repente que ainda não é? De repente pode receber o convitão.
Nem certeza que você não quer ajudar uma galera que vive aqui para baixo, percebeu? De repente, porque você vai lá, você vai chegar lá e subir na caixa de maçã, porque o pessoal não está no mesmo nível. Então vai acontecer o seguinte, você vai sair, você vai chegar de bacana, mas em compensação, como o pessoal está assim, e você vai ter que fazer isso, né, nas pessoas, o que você está fazendo? Exercitando solidariedade. Não, pode nem ser consciente, mas o indivíduo vai exercitar a solidariedade, porque você depende do sujeito. Né? Sociedade não é só eu sozinho, você depende das pessoas. Se a galera ali da Califórnia resolver fazer greve total, né, você pode ter uma série de problemas em determinados tipos de produtos no abastecimento. Simples assim, você depende dos outros. Então você começa a exercer solidariedade. E essa é exatamente os aspectos desta condição de mundo de regeneração para o qual nós estamos adentrando. Ou seja, o que é que a gente está fazendo aqui? Isso aqui é para nós, nesta dimensão, nesse momento, o porquê que nós estamos nesse instante, diante dessas alterações que estão havendo, o que nós estamos fazendo aqui? Bom, primeiro é o seguinte, vamos entender um pouquinho mais a respeito da posição da nossa dentro do planeta. Na pergunta, quais as características de um planeta de provas e expiações, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, exílio para os espíritos que são rebeldes às leis de Deus. Ou seja, aquele rebelde sem causa. Né? Não vou mudar. Sabe essa situação? Eu sei que eu estou errado, mas eu não vou dar meu bracinho a torcer. Então reencarna no mundo de expiação e prova. Olha que beleza. Né? Até você aprender a dar o bracinho a torcer. Enquanto você não aprender, você vai reencarnando ali. Ou seja, flexibilidade, né? Jogo de cintura. Tem que se ter flexibilidade. É um aspecto muito interessante. Você quer ser feliz ou quer ter razão em tudo? Escolhe. Não é? Se quiser ter razão em tudo, não vai ser feliz. Ponto. É uma pergunta. Quer ter razão em tudo? Não vai ser feliz. Tem coisas que a gente pode preferir ser feliz do que ter razão em tudo. Não é fato? É uma questão de escolha. Evidentemente que nós sabemos que estamos nesse momento de transição e o que representa esse instante? Representa muito, porque é o seguinte, transição não é coisa ruim. Transição é uma situação da seguinte maneira. Você tem uma lâmpada de 40 watts dentro de um ambiente grande. A iluminação dela é fraca. Você tira essa lâmpada, bota uma de 100. O que aconteceu? Passa a se ver todo o ambiente. E aqueles cantos que não estavam arrumados, que estavam por limpar, aparecem. O que é o momento da transição no planeta? Você tirou a de 40 e botou a de 100. Aparece tudo. Não é? Nunca se viu tanta gente se complicar tanto por questões de corrupção, violência, etc. Não é fato? Nunca se viu tantas as coisas borbulharem do jeito que estão borbulhando. O que é isso? Né? Não dá, o planeta, a humanidade não aguenta mais a mesmice. As coisas começam a brotar. Só que na hora que brota, você diz, pô, mas isso existia? Existia sim. Sempre existiu. Só que agora começou a brotar. As pessoas não começam a dizer, opa, está mudando, não está mudando? Está mudando. Ah, mas não muda dessa maneira. É um processo, evolução é um processo gradativo, natureza não dá salto. Isso em todos os aspectos, dentro até mesmo daquilo que acontece. Por exemplo, em 2003, com 7,2 bi de pessoas nesse planeta, afetados por desastres de 98 a 2007 foram 243 mil pessoas em catástrofe. Em 2015, 375 mil. Foi um aumento de 54% no número de pessoas que desencarnaram. Significa dizer o quê? Ah, está começando a haver uma limpa? Não necessariamente. Se bem que, se nós formos considerar os processos históricos em relação a essa condição de mudança planetária, nós já tivemos dentro do planeta, por exemplo, a Atlântida que desapareceu inteira, muito provavelmente por um tsunami, e da onde o oceano recebeu o nome de Atlântico.
Não tinha ninguém lá voando de asa, nem espírito superior. O que tinha lá era gente semelhante à nossa. A nós, no nível evolutivo da época. E que desapareceu todo. Outro continente que desapareceu foi a Lemúria. Sobrou só sobrou a Austrália, de tudo isso aqui. E um outro relativamente recém-descoberto foi a Zelândia, do qual só sobrou a Nova Zelândia. Ou seja, catástrofes no mundo sempre aconteceram, mas o que está acontecendo, o que se vê ultimamente? Tem muito mais gente em lugares de risco. Quando acontecem os processos, é óbvio que você tendo mais gente, esses números são mais expressivos. Faz sentido, não? Em vez de desencarnar 100 pessoas, desencarnam 10 mil. Por quê? Porque uma coisa era a população que tinha há 200 anos atrás, uma coisa é a população que tem hoje. Então veja que essas condições que chamam por vezes muito a atenção das pessoas, levando a uma ideia catastrofista, não é bem verdade. Porém, espíritos envolvidos nessas circunstâncias não estão lá por acaso. Tanto é que Emmanuel, no livro O Consolador, pela psicografia de Chico, o questionamento a Emmanuel é: deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? Veja a resposta do mentor. Os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. Significa o quê? Tem programação. Este mundo não é um planeta que as coisas vão acontecendo por acaso. Aliás, acaso é um pseudônimo que Deus costuma usar quando não quer se identificar. Então as coisas não... o barco não está sem leme. O mundo não está sob a direção de forças cegas, já endossa o mentor. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Ou seja, o problema que eu tenho consciencial, eu vou resolver comigo mesmo. Eu não vou necessariamente precisar resolver com o outro, porque o outro pode já ter me perdoado. Não é verdade? O outro me perdoou, mas o problema não é o outro me perdoar. Sou eu. Exercitar o auto-perdão e por vezes eu não consigo. Eu preciso da prova para me resgatar em mim mesmo. Por isso que Jesus, na hora que vão prendê-lo, que Pedro puxa da espada e senta a espada, que ele não quis cortar a orelha do sujeito, ele quis dar com a espada na cabeça do sujeito. E ele errou e pegou na orelha. Aí é que Jesus vai dizer: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, o passado muitas vezes determina o nosso presente, que por sua vez determina o futuro. Teve um episódio em dezembro de 1961 em Niterói, que foi o circo, na matinê do circo, que várias crianças e pessoas desencarnaram ou carbonizadas ou pisoteadas pelos animais. Muito bem. Foi um horror. Pela situação como um todo. Um funcionário com problemas psiquiátricos, demitido, tocou fogo na lona do circo, que grande parte era sintética, e causou aquela situação como um todo. Bom, olhando objetivamente, quem não tem nenhuma ligação com o porquê desta situação, teria interpretado como obra do acaso, não é? E que Deus é esse que permite essa situação. Porém, no ano de 74 da nossa era, em Lyon ia chegar o sobrenome dele é Galo, que era um cabo de guerra do imperador Marco Aurélio, Cláudio Galo. Ele ia fazer uma visita em Lyon, que era nas Gálias, que hoje é a França, na cidade onde nasceu o codificador, Allan Kardec. E, se você for lá, ainda tem ruínas do circo. E aí o pessoal queria fazer um negócio para... porque o cara era um dos preferidos do Marco Aurélio, que era o imperador, e os caras queriam dar uma bajulada no tal do Galo. E aí chamaram várias pessoas da cidade, ou seja, muita gente, porque muitas cabeças pensam melhor do que uma.
e queriam ideias para promover um espetáculo inesquecível para o cidadão. E aí os caras disseram, vamos fazer luta de gladiador, mas já estava batido. Era aquela coisa, a mesma coisa que futebol de domingo. Então vamos fazer o seguinte, pegar um monte de cristão, colocar na arena e colocar um monte de leão faminto lá dentro. Mas isso aí também já está batido. Já leão já comeu, já estraçalhou, já fez o que aconteceu. Aí precisa de ideias novas. Aí grande parte começaram a conversar entre eles e chegaram à conclusão de ser assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um círculo de betume enorme no circo, colocar dentro crianças, mulheres e pessoas idosas, junto com cavalos e tudo mais. E aí na hora a gente toca fogo. Quem tentar atravessar morre carbonizado e quem ficar morre pisoteado. Quase 2000 anos depois, parte dessas criaturas que não estavam trabalhadas em suas consciências, que carregavam a responsabilidade, não era todo mundo, porque muita gente evoluiu, mudou o rumo, etc., porque nada como trabalhar no bem. Porque é como vai ensinar Pedro, o apóstolo. O amor cobre uma multidão de erros e desacertos. Por isso, em caso de dúvida, diz Emmanuel, opte pelo amor. Veja o quanto é a sabedoria desses espíritos nos orientando. Parte daquela comunidade, então não era toda ela, que se envolveu no evento, não conseguia resolver em si mesma aquilo que haviam promovido para as pessoas. Então, pediram uma prova para tirarem das suas consciências culpadas aquilo que haviam submetido os outros. Não é por acaso. Nós passamos por aquilo que nós precisamos. Já falamos aqui em outras vezes, só estamos repetindo. Fulano foi lá no BSS, fez uma assistência e até por vezes, sem que soubesse, foi curado de um problema que estava por se manifestar, porque às vezes a coisa é curada antes da manifestação dela, porque a manifestação da enfermidade se dá no perispírito, que faz um acúmulo de energia e o corpo suga naquilo que a gente chama de doença. Por vezes a situação é interrompida antes, ou por vezes a pessoa até numa assistência espiritual, aqui num trabalho especializado, acaba tendo uma enfermidade grave, por vezes curada, como a gente já sabe de vários casos aqui dentro. Não é verdade? O que a gente diz para a pessoa? Fulano ou ciclana mereceu. Não é? Merecimento é construção. Nós construímos merecimento. Por isso que quando a gente ouve assim, está passando pelo que merece, é cruel, mas é verdadeiro. Porque se não precisasse, se não merecesse, não passava. Claro que quando a gente merece passar, Deus é tão magnânimo que aquilo, diz André Luiz no livro Sinal Verde, pela psicografia do Chico, aquilo que a gente contrata por atacado, nós vamos pagando em suaves prestações. Olha que... Porque dá para imaginar o que a gente fez aí para trás? Tem algum Chico Xavier encarnado aqui, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce? Alguém tem algum filho com essa conotação? Não. Então significa que a gente está, não é, no mesmo, próximo, né, de uma situação onde não é ser mal, é ser ignorante, que é diferente. É desconhecer o próprio direito, logo desconhece o direito do outro. Quando a gente se conscientiza, não é ficar carregando culpa, nem ter medo de mudanças. É sim botar foco naquilo que a gente tem que fazer em nós mesmos, que é o exercício das nossas virtudes. Se é bom por exercício, se ama por exercício, se perdoa por exercício. Não se ama, não se perdoa, não se faz o bem
por decreto, é inerente à criatura as qualidades. Nós precisamos exercitá-la. Quem disse isso 2000 anos atrás? Jesus, vós sois deuses. Por isso que a gente não precisa temer situações de transição, porque elas não são bruscas, como, por exemplo, a mudança das estações. E vai dizer o Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro de Divaldo, psicografado por Divaldo, que é Transição Planetária, é o seguinte: as grandes transformações, embora ocorram em fase de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, a poluição e o desrespeito à natureza não se darão de forma da destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos. Está percebendo a mudança? Comportamento moral e emocional dos indivíduos convidados uns ao sofrimento. Convidados eu não consigo me ajustar, preciso, né, um aperto maior. Outros, uns pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Olha que maravilha que o cristianismo redivivo, que a gente tem como doutrina espírita, nos traz em relação à nossa conscientização. Conhecermos-nos, estudar para nos conhecer cada vez mais. E nos conhecendo, sermos gerenciadores da nossa liberdade. Porque quem se conhece é gerente de si mesmo. Quem não se conhece vive ao sabor das emoções. E vive reclamando de que é perseguido pela divindade. Porque vive assim. Né? Vive conforme, como o barco que está sem leme, batido pelas ondas. Vai para um lado, vai para outro, até que topa num recife. É importante essa condição de se conhecer. Quem disse isso? Sócrates, há 2000 anos e 500 anos atrás. Homem, conhece-te a ti mesmo. Jesus, 500 anos depois dele, ou seja, 2000 anos, disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Nós. A verdade está em nós. Quem se conhece se liberta do quê? De si mesmo. Se liberta de preconceitos, se liberta da ignorância, ou seja, do desconhecimento, se libertando disso, passa a conhecer os seus direitos e respeitar o direito dos outros. Isso é um trabalho de fórum íntimo, isso é uma condição de exercício. Quem vai dizer isso também é Kardec, no livro A Gênese. Ele diz o seguinte: opera-se presentemente um desses movimentos gerais, ele está falando há quase 150 anos atrás, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, vistos que elas apressarão a eclosão dos novos germes. Diz mais ele: são as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm as suas várias idades. Continua o codificador dizendo: a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Percebeu que não há forçação de barra? É quem está disposto a mudar. Não é fantástico? É quem está disposto a mudar. Não, eu não estou. Então fica do jeito que você está. Quanto tempo? Bom, sabe como é que são essas coisas? O tempo para passar não é? Inclusive, segundo Schumann, com as leis Schumann, ele diz que o dia de 24 horas não são mais 24 horas como a gente entendia, sim 16. O tempo está mais acelerado. Você marca 24, mas tem 16. Dá para você imaginar, nós já estamos em março. Faz assim, passou o ano. As coisas estão... E quer ver uma coisa? O próprio Einstein foi dizer isso. Vocês estão achando que tecnologia vai fazer trabalhar menos? Engano, neném. Você vai trabalhar mais. Quanto mais tecnologia, mais trabalho. Quanto mais trabalho, mais rápido o tempo passa. Não é verdade? Do jeito que a gente mede. Porque ele não existe como a gente mede. Mas é mais rápido que ele passa. É assim.
Eu estava com 20 anos ontem, não faz muito tempo isso, e estou com 61, com corpinho de 61. Olha que beleza. Você não achou que era 18. Aí eu tenho um espelho em casa. Os cabelos todos se rebelaram e fugiram da minha cabeça. Que loucura. Pessoal, passou assim, eu faço palestra desde os 25. É mole? Olha que já teve gente que me aguentou, hein? Não é fácil, né? Mas é uma realidade. Não dá para a gente ficar adiando mais, não é fato? Não dá para ficar adiando. É como adiar a felicidade. Não exercitar potenciais superiores que são inerentes a nós é adiar a felicidade. E não tem jeito, há uma fatalidade evolutiva para o espírito. Você, eu, nós seremos felizes. Ponto. Mas eu não quero, mas vai. Ponto. É fatalidade evolutiva. Seremos bons. Eu não quero ser bom, mas vai. Por quê? Porque é uma genética que está em nós que vai superar a nossa resistência. E a resistência, quanto mais ela existe, já usamos esse exemplo aqui, estamos repetindo. Quando se o nosso centro é bom, e ele é bom, tá, potencialmente é bom, e muitas coisas de bondade a gente já exercita, não é verdade? Se o nosso centro é bom, e eu saio dele e resisto, porque ele me traz, é genético, ele me traz, tenta me trazer de volta. Eu resisto, resistência é atrito é calor é dor. Quanto mais eu resisto, mais dói. Eu preciso fazer então o quê? Me flexibilizar. Como é que eu me flexibilizo? Começa comprando livro na Casa Espírita, participando das ações da Casa Espírita, ou de ações beneficentes, sejam elas quais forem, é sair de si mesmo, sair do ambiente interno, tipo, né, me enclausurando, não deixando que se aproxime, é sair de mim mesmo em busca do outro, porque o outro me favorece o exercício positivo de mim mesmo. Querem ver? A gente vai dar passe, por exemplo, né? Vamos dar passe. Quem é que está fazendo caridade? O passista. Está havendo uma troca. Não é verdade? Porque se o cidadão não tivesse ali, ele não permitia que eu exercitasse as minhas qualidades. Então não é uma caridade daqui para lá, é de lá para cá também, porque o assistido está me favorecendo o exercício do bem. Que se ele não existisse, eu ia ficar exercitando com as paredes, que é o que a humanidade faz num grau ainda elevado em relação ao semelhante. Aliás, quem disse isso foi Madre Teresa em Calcutá, quando um cidadão da BBC entrevistou e perguntou para ela: Madre, o que a senhora gostaria que a ciência inventasse? Ela disse: uma pílula que curasse a indiferença. Não é verdade? Porque o problema do mundo é o quê? Indiferença. Se eu como, você não come, problema seu. Não é problema seu, é problema meu. Meu também. Por quê? Porque diz respeito a uma criatura que faz parte da minha família, quer eu goste, quer eu não goste. Se tem cor diferente, se tem credo diferente, se tem origem diferente, faz parte da minha família. Eu vou ter que aprender a amar esse sujeito. Eu vou ter que aprender a amar, senão eu vou experienciar a situação que ele está. Quem diz isso é Emmanuel no livro Vida e Sexo. Cuidado com o teu preconceito, porque o teu preconceito, a base do preconceito é ódio. E o preconceito faz a gente experienciar o objetivo daquilo com o qual nós somos preconceituosos. Faz sentido, porque aquilo que eu odeio é aquilo que eu me prendo. Quando eu amo, eu sou livre. Eu sou livre. Quando eu não amo, eu me prendo no objetivo. Você vai, mas eu não vou te perdoar. É mais ou menos quando tem separação, já viu? Não vá, porque a mulher, claro, ela é agregadora, ela é mãe, ela não é? É uma pessoa que agrega, está na natureza da criatura. Ela se doa para as criaturas. A gente sabe disso, e é agregadora. Não vá, vou, não vá, vou, então vai! Na próxima encarnação eu volto como sua sogra. Você vai ver como é bom. Você vai ver se ele vai.
Ele pode ir, mas já vai meio com o pé atrás. Mas não é uma realidade? Sabe, aquela história, não tem jeito, a gente vai ter que aprender a amar aquela criatura que por vezes a gente torce o nariz. Ah, mas aquele vizinho, aquilo é uma coisa. Reze pela coisa, porque senão uma coisa reencarna na sua casa. Você vai chamar de filho ou filha. Reza pela coisa. Mas é uma... Eu me lembro de uma moça que dizia assim, olha, ore. Eu disse assim, mas eu não posso voltar com aquele marido, mas nem que me paguem. Eu disse assim, ore por ele. Não faça assim, ore por ele. Porque volta para dentro de casa. Não volta como marido, mas às vezes volta como filho, como pai, como mãe, como colega de escritório, chefe, funcionário, sabe essas coisas? Assim, próximo, que é aquela criatura que gruda, que exige de você manhã, tarde, noite e de madrugada. Ou seja, ame. Oração é amor que você transmite para o indivíduo. Logo, então, transição planetária, na verdade, é transição pessoal. Não é fato? É uma transição pessoal. Ou seja, ou eu estou no centro desse processo, ou eu estou fora dele. Tem aquela, eu vou ficar mais ou menos. Eu vou ficar em cima do muro. Em cima do muro, parte da humanidade já está há muito tempo. Ou está dentro, ou está fora. Não tem? Você conhece meia grávida, não? Não, eu estou meia grávida. Você já viu alguém meia grávida? Você já viu meio honesto? Não, ele é meio honesto. Não, ele é honesto ou ele é desonesto. Ou ela está grávida ou não está. Não tem meio termo. Ah, eu sou meio bom. Não, não é meio bom. Ou você está se esforçando para ser bom, ou você não está querendo nada com a hora do Brasil, como você mora nos Estados Unidos, nada com a hora dos Estados Unidos. Isso é uma realidade. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa de evangelho. A gente precisa de evangelho, mas não de evangelho onde a gente não entende como funciona. A gente precisa de evangelhos com Jesus. O que significa dizer? É a sua prática, é a sua essência, é a prática dele e não é um aspecto religioso, é um aspecto racionalizado para a criatura. Não perdoa 7 vezes não, Pedro, perdoa 70 vezes 7 vezes. Se te demandarem 1000 passos, anda outros 2000. Se te pedires a capa, entrega também a túnica. Se você for fazer uma oferta e se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta ali, vai atrás daquela pessoa e se reconcilia com ela. Faça isso enquanto estás a caminho com ele. Ora por aquele que te calunia e te persegue. O que ele está fazendo? Ele está dando uma diretriz iluminada para a criatura viver bem com ela mesma. Não é verdade? Religião é religar-se, que é uma palavra latina de religação com a divindade. Ora, religar-se com a divindade, se eu não consigo amar o divino que eu não sei, eu consigo amar a criação dele que eu conheço. E ela está, não é só no próximo, no semelhante, ela está no planeta, na natureza, na criação divina. Se eu não consigo amá-lo porque não racionalizo ele, eu consigo racionalizar aquilo que me toca. Tudo aquilo que me toca. E não preciso escolher patamares acima de A, de B, de C e conquistar posições, primeiro, de relevância para poder exercitar aquilo que eu tenho de melhor no coração. Isso acontecia com os próprios discípulos. Está lá em Marcos também, que eles chegaram a Cafarnaum e entrando em casa perguntou Jesus: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho eles tinham disputado qual seria o maior entre eles. Conversa junto com Jesus. Jesus estava andando uma na frente e os caras se matando lá atrás. Não, eu sou melhor que vocês. Você vai ver, quando se desencarnar, eu vou ficar do lado de Jesus, lá no braço, do lado direito. Não, você não vai ficar do lado direito, fica eu do lado direito. Meu amigo, o que é isso? Por isso que o estudo do Evangelho e a sua aplicação vai nos ensinar, de novo, Jesus no seguinte: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer.
Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto. Humilde não é humilhado. Mais humilde e mais modesto, porque Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Significa dizer o quê? Ficar abaixo das criaturas? Absolutamente. Significa romper barreiras que nós criamos em nós mesmos, no que diz respeito ao próximo, nos ajudando os outros. Quando a gente se ajuda quando ajuda os outros, confiando no futuro, ou seja, tendo fé em nós mesmos, para que nossa relação com a divindade também seja de fé, e não uma situação onde a fé, nós não acreditamos em nós. Se a gente não acredita em nós, a gente não acredita em ninguém. O resto é tudo desculpa. E trabalhando no presente, até porque o passado para a nossa condição de tempo já foi, o futuro é subjetivo. O importante é que se trabalhe no presente para que o futuro tenha construção positiva. Não adianta. A ONU apresentou uns 4 anos atrás uma informação interessante, de que a grande maioria das criaturas neste planeta vive da seguinte maneira: 75% do tempo pensando no passado. 20% do tempo, 25% do tempo, 20% do tempo pensando no futuro e 5% pensando no presente. Se você está vivendo no passado, não tem futuro. Se está vivendo no futuro, não está construindo. Não é verdade? Já viu? A neurolinguística que explica. No passado é que era bom, está fugindo do presente. No futuro vai ser melhor, está fugindo do presente. Tem que fazer aqui agora, até porque a gente não sabe se vai acordar amanhã. Estou querendo meter medo em ninguém. Mas o fato é, a gente não sabe se acorda amanhã, não é verdade? Puxa, eu fui lá assistir a palestra do Humberto, estava tão bem que aconteceu, desencarnou. É assim que acontece, já viu? Aí foi dormir, desencarnou dormindo. Desencarnou em paz. Mentira, depende daquilo que está o meu plano mental. Desencarnar dormindo não quer dizer nada. Não quer dizer nada, depende de como vai meu plano mental. A realidade é assim. Para reencarnar, não, uma mão de obra miserável. Faz a programação e precisa ver se os caras programou. Você me aceita como filho? Eu quero dizer, você é uma mala, mas vai, vamos lá. Aí tal, reencarna. Reencarna, chega aqui, ela muda de ideia, ele muda de ideia. Para dizer assim, eu não vou pegar aquela mala de volta sem alça que é aquela criatura. Deixa isso lá onde está. Olha aí você tem que ficar fazendo, como diz Emmanuel no Leis de Amor, uma doce obsessão. Fala umas coisas bacanas para ela, frita aquele bife que ele gosta, sabe essas coisas? Você fica assim, ali por cima, né? Porque se os caras não se juntarem, você, dançou, neném. Porque é livre-arbítrio, eles têm livre-arbítrio. Aí ele reencarna, para a gente se achar gente. Quanto tempo demora? Chega nessa bendita dessa adolescência, que a gente não sabe se está indo, se está voltando, se está encarnado, se não está, se é homem, se é salsicha, se é gente, se não é. É uma coisa assim, até se localizar. Para desencarnar, a gente costuma dizer, morremos de medo de morrer e treinamos toda a noite. Vai treinando, um dia você consegue. A gente morre de medo de uma coisa que nós vamos passar. Então, como não valorizar o presente? Como não procurar evangelizar-se com Jesus? Até porque a religião começa em templo para então se transferir para o lar e aí passar ao altar do coração. Aqui é fácil, não é? Você já percebeu como a gente se olha na casa espírita? Oi, tudo bem? A família está boa? Como é que estão as coisas? Eu arrumei emprego, que bom! Está ganhando mais? Que maravilha! Vai morar com essa figura. Vai lá, fica na casa lá, comer 1 quilo de sal junto. E a gente sabe que quilo de sal você come pouquinho, cada vez come menos, né? Demora para acabar aquele coisa, né? Aquele quilo demora para acabar. E aí você vai, não é? Não é verdade? Aqui é fácil. Sai daqui. E ela, mas eu moro sozinho, então agrade os obsessores, meu irmão. Faça qualquer coisa, mas é uma realidade.
Ah, eu moro. Você não. Ninguém. Como é possível a pessoa dizer eu sou solitário com 7 bilhões e meio de criaturas no mundo? Você não é solitário, você tem problema psiquiátrico, precisa se tratar. Não é verdade? Porque é impossível, você tem problema. Mas não é uma realidade? Não é possível, a gente sempre se relaciona com alguém. Ah, a família está toda lá no Brasil. A família é o quê? A gente vai desencarnar, vai reencarnar, todo mundo junto. Não, a família vai se ampliando. Quando a gente sai de um país, por exemplo, e vem para um desse aqui, que você não tem a chamada família parental, qual é a família? É as criaturas com qual você se relaciona, não é verdade? Ou seja, é ampliando. Olha que maravilha que nós temos, nós como brasileiros, pessoal. A gente experimenta 2 reencarnações em uma. Olha como a gente é guloso em matéria de reencarnação. É 2 em uma, porque você saiu do seu país e veio para cá. E aqui começa que o inconsciente coletivo já é diferente. Você já tem um impacto, não é verdade? Aí você tem todos os aspectos de acomodação. Você acha que a desencarnação é o quê? É isso! Você sai do plano físico, vai se acomodar numa outra estrutura, cuja condição é diferente daquela que a gente está acostumado. Aí aos poucos você vai fazendo o quê? Você vai se adaptando, não é verdade? Tem uns que não sabem, fica assim. Ah, mas eu encontrei outro. Parece a avó de Sorocaba. Eu tive um professor que ele tinha uma avó em Sorocaba, ele morava em São Paulo. Sorocaba é interior de São Paulo. Porque, para quem não conhece, ele tinha uma avó em Sorocaba. Mas ele era um cara badaladíssimo na época, que era o professor Marinho. Ele fazia palestras em empresas e tudo mais, que ele tinha agenda fechada até o final do ano seguinte. Não, os caras eram extremamente badalados. Aí ele, de vez em quando, ele ia visitar a avó dele, ele foi visitar a avó dele uma vez em Sorocaba, e ele estava com a agenda lotadaça. Aí ele chegou para a avó e disse assim, veja se você não pega um pessoal que vive desse jeito. Puxa, eu ando tão estressado, a minha agenda anda tão lotada. Meu Deus, eu não aguento de tanto trabalho. Eu disse, pois não vá, fique com a sua avó em Sorocaba. Mas eu não posso ficar, já me pagaram adiantado, eu tenho os compromissos, e tem TV, e tem jornal, e tem isso. Pô, então vá e atenda os seus compromissos. Mas é tão estressante, então não vá, fique com a sua avó em Sorocaba. Percebeu? É, aquela história assim, puxa, eu estou aqui, mas a família toda está no Brasil. Pois então volta para o Brasil. Ah, mas se eu voltar para o Brasil, eu não vou ganhar a mesma coisa, não vou ter o mesmo padrão de vida. Pois então fica aqui. Aí, não, mas aí eu estou assim de saudade. Pois então volta para lá. Não, mas aí que se eu for para lá, não vou ter que comprar mais uma Mercedes. Então fica aqui e compra a Mercedes. Aí a avó de Sorocaba foi a mesma coisa. Chegou uma hora e disse, sabe o que você quer? Você quer que eu tenha pena de você. E eu não vou ter. Não é verdade? Às vezes a gente quer ter que tenham pena da gente. Coitadinho, ficou careca. Não é? Aí a gente vai. Não é, Gilberto? Não é porque ele é careca, é porque ele é psicólogo, é diferente. Mas não é? Coitadinho. Que é isso, meu filho? Não deixa as pessoas ter pena de você, não. Na verdade, vibração de pena não resolve, nem tem a pena de ninguém. Mande vibração positiva. Passa pelo acidentado lá, não tem a pena dele, não. Mande vibração positiva para ele. O mentor dele precisa de energia para ajudar o cara. Vibração de pena é o quê? Para baixo. Né? Você já pede para as pessoas terem pena de você. Você vê como é que você fica. Se você estiver doente, você fica muito pior. Você está num hospital, você precisa de quê? De alguém que faça o quê? Você vai sair daí logo, cara. Fica tranquilo. Né? O médico, você quer o quê do médico? Ó, nego, você está mal, viu? Você se prepara porque você não passa de hoje. É isso que você quer ouvir? Não, né? É o que? O contrário. É levantar. A gente tem que... Não pode sentir pena, não sintam pena de nós, não, nem sinta pena dos outros. Leva a vibração para cima, a gente tem que jogar as pessoas para cima. Você está assim, não, mas você vai melhorar. Não, mas você vai melhorar. Você tenha fé em você. Ou seja, levar para cima.
Transição planetária não é se afundar, não é catastrófico, é mudança pessoal. E também é o seguinte, se nós já assimilamos Jesus dentro das nossas possibilidades, é importante que a gente leve para as pessoas às quais nós nos relacionamos, não fazendo pregação para os outros, através da nossa atitude, do exemplo. É como a criança, não é verdade? Você levar o evangelho de Jesus para a criança, falar de Jesus e não fazer aquilo que a gente está falando, fica como? É a história de que faz o que eu mando, não faço o que eu faço. Ora, o que você faz é exemplo. Aliás, Robert Shaw é que dizia isso. O que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo. Que é uma realidade. Né? O que é observável? É a atitude, a ação da criatura. Por isso que Jesus fazia o quê? Ele não ficava só fazendo a palestra dele. Ele mostrava como tinha que fazer. Ele foi lavar os pés do apóstolo. Ele disse, a gente tem que servir e não procurar ser servido. E aí, numa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que foi pelo Divaldo aqui em Los Angeles em 2010, ele diz assim, confiando em nosso Senhor Jesus, que nos delegou a honra de falar em seu nome, e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo e construir um mundo novo. Rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. Então, em relação à transição planetária, não é? O que é que a gente está fazendo aqui? Diz Bezerra o seguinte, reencarnastes para contribuir em favor da nossa era, ou seja, nós estamos, da nova era, nós estamos aqui porque nós somos importantes para o momento. Se você não sabia disso, fique sabendo. Se você, eu, nós não fôssemos importantes para o momento, todos nós já teríamos desencarnado. Ok? Estamos combinados assim? Se a gente não tivesse importância para o momento, nós já teríamos desencarnado. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe aonde nós somos mais úteis e melhores. Se nós estamos aqui é porque nós somos mais úteis e melhores aqui e agora. Então, se não se tem valorização, é importante que a gente comece a se valorizar. Eu não sou tudo aquilo que eu gostaria de ser, mas eu estou a caminho. Não é fato? É um aspecto de não fugir às responsabilidades. Não é querer viver aqui com o pezinho na terra, cabecinha no plano espiritual, porque vai se decepcionar. Eu tenho psicografado mais de 30 livros. E o que eu vejo de gente decepcionada é impressionante. Dava tudo para começar assim. Se eu soubesse. Agora já sabe. Porque diz André Luiz no Sinal Verde o seguinte, se você tem uma semana de evangelho, ele não aliviou, viu? É uma semana. Significa contato com o evangelho. Uma semana, o cara não alivia. Você já sabe a saciedade, você já sabe de sobra como se conduzir o resto da sua vida. Até porque Jesus simplificou. Ama a Deus, é o próximo como a si mesmo. Estamos conversados, Jesus poderia ter dito. Mas ele fez mais. Ele continuou pregando e trabalhando para mostrar para nós como é que era o caminho da redenção, nos conhecendo, salvando-nos dos nossos preconceitos, das nossas inverdades. Então, transição planetária, a gente tem que entender o seguinte, ou a gente está no centro do processo, ou está fora dele. Não dá para ficar no meio termo. Ou nós nos conscientizamos e fazemos a nossa parte dentro daquilo que nos é possível, ou depois não fica mandando mensagem tipo, se eu soubesse. Muita paz. Obrigado.
Gostaríamos de agradecer a Humberto pelo lindo trabalho e dizer o seguinte, que todo mundo, como ele disse, o Humberto tem vários livros psicografados e sempre que ele vem na nossa casa, ele traz, né, gentilmente os livros para serem vendidos aqui. A grande maioria das vezes ele também doa para a gente, né? A gente agradece de coração, é um grande parceiro aqui da nossa casa. E eu queria dizer para vocês que os livros do Humberto, ele tem uma característica muito legal, que geralmente ele é feito para quem está começando na doutrina também. Então, vocês podem dar de presente como introdução. Eu, inclusive, dei para uma pessoa que trabalha comigo, e ela adorou. E também tem muito conhecimento para quem já é espírita. E são uns livros assim muito fáceis e muito gostosos de ler. Você pega assim e não quer parar, né? Então, quem já leu sabe. Então, hoje tem alguns livros ali. Quem quiser, por favor, compre um livro. E